Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Nutrição Lucas. Hoje a gente está aqui com uma presença ilustre aqui da nossa amiga Anaíta. Anaíta, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouco da saúde da mulher. Anaíta, fala um pouquinho pra gente aqui sobre a alimentação, quais as bases da alimentação para a saúde da mulher. Bom, quando a gente pensa, na verdade, se a gente for entender um pouco da bioquímica, né, de como o nosso corpo funciona, as enzimas que estão lá no nosso corpo e todos os cofatores, enfim, que é importante para o metabolismo se trabalhar, a gente vai entender que tudo é formado por nutrientes, né? Tudo tem nutriente formando ali. Então, se a gente entende que por conta da escala industrial, os alimentos tiveram perda nutricional, e essas perdas, né, por mais que a gente tenha uma alimentação bem bonitinha, aquela alimentação, né, arroz, feijão, carne, salada, frutas, verduras, a gente sempre vai ter um pouquinho de deficiência ali. Eu falo de insuficiência nutricional, porque a gente pode estar até no valor de referência ok, né, valor de referência do exame, mas não no valor ideal que os estudos mostram que seria o ótimo para a gente poder ter uma vida de longevidade saudável. Ok, aí falando tudo isso, voltando para a importância da mulher. Então, se a gente tem esse entendimento da importância dos nutrientes para o nosso metabolismo funcionar, a gente vai entender que a alimentação, o alimento de verdade, sem muita coisa, é comer comida de verdade, né? O arroz não é o problema é a quantidade que come, comer os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, as frutas, as verduras, pelo menos aquilo que a gente fala, 3 porções de frutas ao dia, pelo menos, 2 porções de verduras ao dia, pelo menos. Isso daí é real, né? Os estudos mostram que traz benefício para a saúde, né? Para a saúde de todo mundo e principalmente para a saúde da mulher também. Então, a base é a alimentação de verdade. É isso, né? É aquilo, eu sempre falo assim, que é aquilo que você planta e colhe ou aquilo que você mata e come. É interessante você falar isso, porque muitas das pessoas eles veem, quando vão começar alguma atividade, fazer alguma coisa, o que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer. E geralmente é o básico, é as coisas que já comemos, só que na quantidade certa, né? A quantidade mais ideal. Levando Exatamente. nisso, suas consultas assim são mais com mulheres, pelo que eu acompanho. E também tem homens também, mas pelo que eu acompanho, assim, acho que o seu grupo que mais atende é feminino, né? Acho que 90% das minhas pacientes é grupo feminino. Uhum. Acho que também tem um pouquinho de, ignorância dos homens também, porque geralmente os homens só procuram quando ou eles têm algum objetivo específico, porque geralmente eles falam, não preciso disso, assim, comumente falando, né? A maioria dos homens, eles procuram mais por uma questão de quando pensa na atividade física, né? E é engraçado, porque quando esse pensamento é para atividade física, os homens são muito mais disciplinados que as mulheres, né? Isso é engraçado, eu vejo no consultório. E as mulheres, elas procuram muito mais justamente por conta da saúde da mulher, que daí eu trabalho questão de endometriose, síndrome do ovário policístico, a menopausa, né? Esse processo da menopausa, climatério, trabalho a questão da TPM, né? Tudo isso eu trabalho dentro do consultório. Então, e a fertilidade, né, que é a questão de preparar para engravidar, seja de forma natural ou de uma fertilização in vitro, porque necessita existir esse preparo. Então, quando é essas questões, né, a fertilidade, as mulheres são muito mais comprometidas. E quando é a questão do esporte, mudança corporal, os homens são muito mais comprometidos dentro do consultório, é o que eu observo, né? Então, levando em consideração, assim, o que as mulheres buscam mais quando vão lá fazer uma consulta com você, assim? Elas buscam saúde, né? Saúde, e depende se ela vai com o intuito de tratamento da fertilidade, né? De procurar engravidar, às vezes algumas já têm 1 ano, 2, 3, 4 anos não conseguem engravidar, já tiveram abortos recorrentes, ou elas entendem que precisam se preparar para engravidar. Então, a maioria das mulheres, elas vão ou por esse motivo, ou por uma questão de que quer envelhecer saudável mesmo, assim, sabe? Quer ter saúde no seu envelhecimento, que isso é importante. É o que a gente fala de longevidade saudável, né? É de você conseguir ir envelhecendo de forma que você não dependa de medicamento, que você faça as suas atividades, né? Viva bem, né? Dessa forma.
Você levantou uma pauta sobre a menopausa, climatério. O quanto que a alimentação pode influenciar nessa parte da vida da mulher? Porque tem nessas questões hormonais, tem muita alteração de humor, questões sensoriais. Então, o quanto que a alimentação pode influenciar nisso? Muito, né? Na verdade, muita coisa. A alimentação, ela pode influenciar muito em tudo. Né? E aqueles calorões, até na verdade a gente consegue com a alimentação e a suplementação, nunca é casar, nunca é só um, tá? É os alimentos e o conjuntinho de suplementos, né? É os dois, é o que a gente tem de evidência científica. Então, assim, os dois conseguem até retardar um pouco esse processo de climatério, né? Pode conseguir retardar esse processo de climatério. E consegue melhorar esses calorões, porque com os nutrientes a gente consegue fazer a modulação ali um pouco dos eixos hormonais, a gente consegue fazer isso. Não trabalho com hormônio, o nutricionista não pode, né, fazer modulação hormonal com hormônios, mas a gente pode fazer uso de nutrientes e fitoterápicos que façam essas modulações, né, e isso acontece. Então, ele acaba fazendo esses ajustes, né? Através do alimento, a gente tem alguns suplementos que agem nessas questões e aí elas conseguem passar pelo climatério de forma mais tranquila, né? Sem tanto problema. Eu até tenho assim como, só porque, para você entender como que a alimentação resolve, eu tenho uma paciente com síndrome do ovário policístico, tem vários, mas essa paciente específica, ela já tinha passado por vários profissionais, né? E ela nunca tinha conseguido menstruar, ela faz a amenorreia, ela não tem a menstruação. E ela não estava conseguindo menstruar e sempre com bastante sintomas da síndrome do ovário policístico que judia muito da mulher. E aí a gente começou o tratamento, a gente já está com acho que 3 meses tratando, 3 ou um pouco mais que isso, tratando. E ela me mandou uma mensagem, né, a semana passada até, ela mandou uma mensagem agradecendo, porque pela primeira vez ela melhorou os sintomas, ela voltou a menstruar, sabe, pela primeira vez de tantos anos, né, com toda a parte do tratamento nutricional, ela conseguiu, né, tá vendo que as coisas estão melhorando ali. Legal. Esse SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, tem alguma coisa assim básica que as pessoas podem fazer? Lógico que cada caso é um caso. Sim. Então vai depender de cada indivíduo, de indivíduo para indivíduo. Mas tem alguma coisa que as pessoas podem, que as mulheres podem fazer, tá fazendo? Sim, tem. O básico, né? Por exemplo, a SOP, ela não é tratada com anticoncepcional. Isso é um fato da ciência já. Né? Quem trata SOP ainda com anticoncepcional não está tratando. E ela é tratada com mudança do estilo de vida. Atividade física, as mulheres com SOP, elas têm a tendência a ter um maior acúmulo de gordura. Então, elas precisam ter uma atividade física mais intensa e um acúmulo entre exercícios de musculação com exercício de aeróbico, né? Fazer um casadinho disso daí. E aí, a alimentação também. Então, tirada da sua rotina, alimentos industrializados, ultraprocessados, embutidos, enlatados, assim, presunto, calabresa, salsicha, e qualquer outro alimento industrializado, muitas farinhas refinadas, né? Principalmente a farinha de trigo, isso precisa ser reduzido, o leite, né? Ou os alimentos lácteos, se tiver um exagero, precisa ter uma redução, mas principalmente o leite em si, né? Os queijos, o iogurte até dá para consumir. Então, essa é a base, né? E comer frutas, verduras e para alimentação saudável, que a gente fala, né? O alimento de verdade. Isso já é meio caminho andado. Então, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. E aí entra a parte da suplementação depois, que daí realmente precisa procurar um profissional. Mas no básico de tudo, um suplemento que todas as pessoas precisam tomar, né, e pode tomar, é o ômega 3. Mas aí só tem que saber comprar o ômega 3. Ele tem que ter a certificação IFOS ou MEG 3, porque essas duas certificações mostram que ele foi limpo de mercúrio, né, dos metais pesados que acabam ficando ali no óleo porque ele é retirado do peixe, né?
Então, precisa comprar esse tipo de ômega. E pode seguir lá a recomendação do fabricante com muita tranquilidade, porque a gente não consegue fazer ingestão de ômega 3 adequadamente. E tem pessoas que têm polimorfismo, e por mais que consuma, por exemplo, proveniente da linhaça, né, que vai convertendo e consegue transformar em ômega 3, mas tem pessoas que têm polimorfismo e não conseguem fazer essa conversão adequadamente. Né? E para a gente saber isso, daí seria teste genético. Né? Legal. Uma coisa que você colocou aí, percentual de gordura em mulheres geralmente é mais alto. Quanto que é a ligação de autoestima e alimentação também, como que tá, como que ele consegue ser ligado um entre o outro? Muito, né? Porque a autoestima, ela tem a ver com a personalidade, com a identidade, a pessoa entender a identidade dela, entender quem ela é, e também se sentir bonita, né? Se sentir bem. E a beleza, ela vem de dentro para fora e de fora para dentro. E eu vou contar até uma história de uma paciente minha, né? Ela, durante muito tempo, ela fazendo bastante atividade física, mas ela não conseguia ter definição corporal. Ela não conseguia ver músculo, não conseguia ver criar nada no corpo dela. E aí ela começou o acompanhamento comigo, e ela começou o acompanhamento comigo por fertilidade, né? Por esse intuito. Mas eu sempre falo assim para meus pacientes, olha, vamos relaxar a cabeça em relação a isso, e qual é a coisa secundária? Eu quero melhorar meu corpo, alguma coisa assim, né? Eu falei, então vamos pensar nisso. E a gente começou a ajustar a rotina dela de atividade física com a suplementação, né? As intenções, tal, alimentação. E ela começou a ver definição corporal. E ela começou a ver definição corporal, ela começou a sentir muito, muito mais segura, sabe? Melhor, assim, ela começou a se sentir melhor. E aí ela falou para mim, se sente mais segura, né, em relação ao corpo, à força que ela pode ter, tudinho. Então, tem total relação, né? Total relação. Você olhar no espelho e gostar do que você vê. Sim, legal. E é comum a gente falar que o exercício físico está ligado com a alimentação, né? Que total. Você pode ver que em todas as suas falas tem um exercício com a ligação ali da alimentação. Total. Todos os meus pacientes, eu faço uma pergunta, faz atividade física? Aí se eles falam não, a pergunta seguinte que eu faço, quando que você vai começar? Porque tem que fazer. E eu sempre falo que eu não sou educadora física, mas eu pratico muita atividade física. E eu sempre falo que você pode fazer qualquer outra atividade física, qualquer esporte, mas a musculação, ela é a de base, né? Eu falo que é o serviço de alfaiataria. Para a gente praticar qualquer outro esporte, a gente precisa fazer musculação. Eu sempre estimulo meus pacientes a fazer musculação, até porque a gente vai envelhecendo, para evitar ali a sarcopenia, né, que é a perda de massa magra no envelhecimento, a gente precisa ter construído isso, né, e continuar construindo. O músculo se constrói quando a gente põe ele para construir. Não adianta eu querer correr e achar que vou ganhar músculo. Né? Não é assim que vai funcionar. Então, eu sempre falo, se você quiser perder gordura sem ter perda muscular, né, você precisa ir fazer musculação junto aí. Como profissional de educação física, né? Geralmente você né? Se eu falar alguma besteira, você já me corrige aí. Não besteira nenhuma. Você como atleta, né? Praticamente um atleta. Então, a gente sempre recomenda fazer uma nutrição, porque geralmente as pessoas começam um tipo de exercício, geralmente começa um e não começa outro. Eles fazem separados, né? Tipo, quero emagrecer, vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a fazer exercício, mas quando chega ali na hora de a gente fazer uma avaliação mais a fundo, que fazer uma bioimpedância, umas dobras cutâneas, geralmente a gente vê um percentual mais elevado, a pessoa acaba se frustrando porque não está perdendo um peso corporal. Aí você tem que explicar que peso não é tão importante quanto isso, tem que perder percentual de gordura, conseguir manter a massa muscular ou perder o mínimo possível, porque no processo de emagrecimento a gente sabe que é difícil você ter o ganho de massa muscular e perder gordura. É possível, mas é bem complicado. Então, eu sempre vejo nos meus pacientes, aqueles que vão para musculação, fazem a alimentação direitinho, vão para musculação e faz uma corrida, uma caminhada, uma bicicleta, qualquer outra coisa, eles têm perda de gordura, eles não têm perda muscular. E para avaliar, eu uso a ultrassom, né? Eu faço a avaliação da composição corporal por ultrassom. E eles não têm perda de massa muscular. Mas todos aqueles que não vão para musculação, eles têm perda de músculo e gordura. Eles têm as duas perdas. Então, eu sempre falo, tem que ir para musculação. Você vai construir, e é uma construção de hábito, né? Eu fui uma pessoa que odiava academia. Eu sempre paguei academia para não ir.
né? Até que por conta do triatlon, eu falei assim, não, eu preciso, porque senão eu vou me lesionar joelho, né? Por causa da corrida, tudo. E eu tava já sentindo. Aí eu comecei para musculação e foi um processo, assim, eu falo que a perseverança leva ao hábito, né? Quando você menos percebe, a chave vira e aquilo que você odiava, você começa a tolerar e daqui a pouco você começa a gostar. Né? Você sente, ok, já tá tudo certo você, virou parte do teu hábito, então já incorporou, você vai com muita tranquilidade. Então eu aprendi a gostar da musculação. Então eu sempre falo, é possível gostar. Tudo é possível gostar desde que você se dispõe a fazer daquilo um hábito, né? Persevere. Sim, é que eu costumo falar para os alunos, o mais difícil é vocês chegarem aqui. Chegou aqui, vocês vão conseguir. Quando começar a prática, fazer o exercício ali, o corpo já começa a ser ativado, os músculos já começam a contrair, você já vai levando ali. Sente a vibe boa, né? Dos hormônios que vão ali, aí acaba, sai endorfinado. Né? De endorfina, a pessoa acaba saindo satisfeita, né? E eu costumo falar que a musculação é a mãe de todos os esportes. Se você é praticante de atividade física, corrida, de algum tipo de esporte coletivo, vôlei, tem que fazer musculação, não adianta. Porque ao longo da vida a gente vai tendo desgaste natural do nosso corpo. Então, se você não fizer musculação, você vai lesionar. Isso aí é a única certeza que a gente tem é essa. Você é praticante de atividade física, exercício físico, não faz musculação, algum esporte, não faz musculação, vai lesionar. E a alimentação é extremamente importante para a gente conquistar isso, né? O ganho muscular, a recuperação, tudo isso. E às vezes eu vejo isso no consultório, às vezes a pessoa, ela tem, assim, uma rotina de treino, faz academia, tudo bem bonitinho, sabe? E chega com uma composição corporal que não condiz com o tempo de atividade física que ela pratica, né? Já era para estar melhor aquela composição corporal. Porque justamente não tem ali uma quantidade de nutrientes circulantes de forma adequada para que o corpo consiga recuperar, restabelecer ali os processos inflamatórios que são gerados dentro da atividade física, né? Fazer a recuperação muscular, tudo isso, porque não tem nutriente para isso. E as pessoas, porque é muito minucioso, né, essa visão de você entender que um nutriente, que um alimento que você come, ele vai sendo degradado e aqueles nutrientes, eles vão constituir como eu falei lá no início, né, coenzimas, cofatores, substâncias que são importantes para todos esses reparos, né? E aí, às vezes, a pessoa ela não consegue ter resultado, porque justamente falta ali nutriente para ela conseguir, de fato, alcançar. E eu falo para todos os meus pacientes, eu falo assim, olha, se você seguir o que eu estou falando, pelo menos se seguir pelo menos 70% do que eu estou... E eu sou super tranquila, é super fácil seguir meus planos alimentares, minhas coisas, é super tranquilo. E eu falei, se você seguir pelo menos 70%, você vai ter resultado. Você vai chegar aqui daqui 20 dias com resultado. Algum resultado você vai ter. Eu garanto, eu garanto. Se não acontecer, das duas uma, ou você não está fazendo... ou a estratégia não foi a melhor para você, a gente vai encontrar outra estratégia, né? Porque existem várias estratégias dentro da nutrição, alimentação, suplementação e tudo, né? Mas, assim, todos que seguem, chegam lá com o resultado. Até hoje eu não tive um paciente que não executou o que precisava executar, mesmo que fosse 70%, que não teve resultado. Todos têm. E é engraçado porque quando eles começam, né, geralmente, quando eles começam, eles já chegam, o que eu tenho que tomar? O que eu tenho que tomar pra isso? Eu quero emagrecer. Ou, eu não janto. Tipo, não tô comendo, não como muito. E, tipo, é justamente o contrário. Você tem que comer. Pra poder ter a base alimentar, pro músculo poder recuperar. As pessoas não entendem que não é só bater no músculo, romper fibra. Você tem que ter processo de recuperação, processo do sono, que é muito importante, que as pessoas não levam em consideração. Então, porque é ali que você vai ter regeneração muscular. Então, seu corpo vai conseguir se recuperar para poder, no outro dia, você estar preparado para poder fazer todas as atividades e exercícios que tem disponível durante o dia, durante sua rotina. Então, as questões eu acho que é muito questão de hábito, como você falou. Então, você começa a fazer, no começo é difícil. Acho que também, qualquer planejamento, porque são vários anos que a gente já está fazendo algo, você vai começar algo novo, então é totalmente diferente daquilo que você já está acostumado, né? Sim. Então, o que o hábito leva em consideração enquanto a isso que você tem a mencionar?
sobre alimentação, sobre atividade, quanto que o hábito influencia nisso tudo? O hábito é a construção, né? É você construir isso, construir a atividade física e construir a alimentação saudável. E é uma coisa que é contínua, ela nunca vai acabar, né? Eu não vejo o hábito como algo que ele cessa, né? A gente sempre tem coisas novas para descobrir, exercícios novos para executar, uma carga nova para colocar, né? A evolução, e assim é da parte da alimentação, a gente sempre vai conseguindo evoluir, né? Evoluir. Então é uma construção diária. O hábito é a construção da vida saudável, né? E como você foi levando isso assim, na vida pessoal mesmo? Eu vi que você triatleta, nada, pedala, corre, faz crossfit, já fez balé? Isso? Já fiz balé. Fez balé. Já Nossa, joguei basquete, eu joguei handebol. Tudo, já fiz Muay Thai, já fiz calistenia. Tudo já fiz. Olha, pra mim começou assim, durante a adolescência eu fui bastante ativa, né? Fazia bastante esporte, handebol, basquete, foi dessa época da adolescência. E aí, quando chegou na fase da faculdade, tudo, eu fiquei bastante sedentária. E aí, eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar e eu comecei um processo de muitas dores no ombro, bursite, dor na coluna, eu tenho uma escoliose, dor em tudo quanto é lugar. Aí eu fui no ortopedista, tudo, e ele falou assim pra mim que eu tinha que começar a fazer atividade física, eu tinha que sair do sedentarismo. E ele falou pra eu começar pelo Pilates e depois ir pra musculação. E aí eu comecei pelo Pilates, né? E do Pilates eu fui engrenando na minha vida, entendeu? Assim, daí cada dia fui buscando outras coisas, né? Construindo essa parte do esporte. Então eu fui criando esse hábito aí a partir do Pilates, porque eu me tornei extremamente sedentária. E da parte de alimentação, lá em casa a gente nunca teve uma alimentação assim ruim, né? A gente sempre teve uma alimentação balanceada, principalmente depois que o meu pai precisou fazer uma angioplastia, tudo, então a gente mudou, na verdade, muito o padrão alimentar nessa época aí que faz muitos anos, né? Muitos anos, antes mesmo de eu entrar na faculdade. E aí, então, a gente sempre teve uma alimentação balanceada. Mas aí eu andava com uma bolsinha de remédios. Né? Eu já fazia atividade física e eu andava com uma bolsinha de remédio. Eu falava, cara, isso não tá certo. E aí eu comecei a estudar mais a nutrição, voltar a estudar as bases, bioquímica, metabolismo, tudo isso, para entendendo a importância dos nutrientes. E daí eu comecei a me suplementar, né? Melhorar um pouco mais ainda a minha alimentação. Né? Hoje eu bebia muito leite, eu não bebo mais, parou minha crise de rinite, eu tinha crises de rinite alérgica com frequência, depois que eu tirei, eu fui fazendo os testes, né? Eu vou ficar 30 dias sem e vou colocar. Né? Eu fiquei 60 dias sem leite, coloquei, quando eu coloquei de volta eu voltei a ter crise, sabe? Eu fui fazendo esses testes, que não tem exame para isso, né? Para algumas situações. Fui fazendo os testes, e aí eu já era intolerante à lactose, né? E aí eu tirei o leite, diminui muitas questões das farinhas, né, do trigo, tudo isso. Na verdade, eu não consumo, muito raramente, né, só se eu viajar, não tiver como mesmo. E fui mudando. Hoje, tanto que quando eu tomei até a vacina do Covid, né, a terceira dose, eu tive febre. Eu fui procurar, não tinha um remédio, tava tudo vencido, porque nunca mais eu soube o que ia tomar remédio na minha vida, eu tinha dores de cabeça recorrente, então assim, junto com isso eu mudei também a minha carga de estresse de trabalho, né, eu fiz uma mudança de trabalho, né, saí de um lugar e fui realmente viver o consultório, e que é muito, muito mais prazeroso, né, muito mais gostoso, eu amo estar ali. E aí então assim, a minha vida foi mudando nisso daí, sabe? Então eu falo para os meus pacientes, eu prego e eu ensino aquilo que eu mesma vivi e vivo, né? Não é fake. Aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi e aquilo que a ciência me ensina, é aquilo que eu ensino nos meus pacientes, é aquilo que eu pratico com eles e a gente consegue resultado, né? Então é isso. Anaíta, quero agradecer aqui a presença. Nossa, obrigada. Um bate-papo muito bom. Agora eu vou te fazer só mais uma pergunta. Aquela pergunta, né? Tá bom, vai. Você tem a oportunidade de não responder. Essa não é uma escolha. Então, Bora. Você tem uma oportunidade de deixar aí
uma mensagem onde todo mundo vai ver, todo o planeta Terra vai ver. Então, qual seria essa mensagem? A mensagem... Bom, eu acho que a mensagem é você encontrar o seu propósito, né? Eu acho que é isso que o mais importante da vida é que a gente consegue dar significado para a nossa vida, construir a nossa identidade, saber quem nós somos, né? E conseguir ter toda a segurança e força para executar tudo aquilo que a gente precisa quando a gente descobre qual que é o nosso propósito, né? Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é que todo mundo procure encontrar qual que é o seu propósito de vida, né? E a gente consegue encontrar esse propósito de vida quando a gente consegue descrever, né, ali quais são as nossas habilidades, o que a gente faz bem. E observar o que as pessoas falam que a gente faz bem, né? O que a gente faz bem. E é encontrando o propósito de vida que você consegue construir os teus hábitos saudáveis, consegue construir a felicidade, né? Tudo isso. E o meu propósito de vida enquanto nutricionista é transformar a vida das pessoas através da alimentação. Então, quando eu recebo aquela mensagem lá, né, que com frequência, né, os pacientes mandam, e essa da paciente que eu relatei hoje, que agradecendo, dizendo que a vida dela começou a mudar e que, né, hoje ela vê realmente que o tratamento está tendo efeito e que ela está se sentindo melhor, então, aí eu sempre me emociono, porque, cara, eu atingi meu propósito, né, que é transformar a vida da pessoa através da alimentação. Então, quando a gente faz algo com propósito, a gente consegue realização pessoal, profissional, tudo. Se você fizer algo por dinheiro, por fama, por qualquer outro motivo, você nunca vai se tornar uma pessoa feliz, né? Nunca. Então, é isso que eu falo, o principal de tudo da vida, o que norteia é a gente descobrir o nosso propósito, é isso que vocês precisam procurar saber. Muito bem. E onde a gente consegue encontrar você? Nas redes sociais, telefone? No Insta, bem ativo lá, o Instagram, pode seguir lá, @ Anaíta_Pedersoli. Quando você digitar Anaíta, só vai ter eu, então só clica ali, já vai ter eu. Sempre compartilho conhecimento, sempre dou dicas. Tudo que eu posso entregar de forma gratuita, que vocês possam fazer, eu recebo mensagem no direct de pessoas que começaram a mudar a vida só com o que eu entrego ali, né, e estão se sentindo melhor. Eu entrego tudo que eu posso entregar de forma gratuita, né, que dá para todo mundo seguir, que não depende de uma consulta, alguma coisa mais particular. Eu sempre estou entregando informação lá no Instagram, respondo todos os directs que me mandam, sou eu que respondo, né? Então pode falar lá comigo. E lá na minha biografia do Instagram tem um contato, né, do telefone do consultório, né, do consultório, você pode entrar em contato, né, você vai falar com a secretária e pode entrar em contato lá. Esses são os dois canais aí principais que eu tenho. Então, Anaíta, nós queremos agradecer mais uma vez aí a sua presença. Eu que agradeço, tá? Obrigada, foi um prazer estar aqui. Achar um espaço na sua agenda aí muito corrida, então nós queremos agradecer de coração. Então, pessoal, palavra de hoje, propósito. Então, curta o vídeo, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.